Fala, meus amigos e amigas! No próximo dia 2 estarão acontecendo as eleições aqui no nosso país. Eu queria te ajudar a tomar a sua decisão da melhor forma possível. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 2 vídeos que nós iremos lançar aqui, te auxiliando a tomar sua decisão de uma forma cristocêntrica, né? Que você consiga decidir à luz das escrituras, dos princípios que a gente acredita. Nesse primeiro vídeo, eu quero te ajudar a entender melhor quais são as funções das pessoas em quem você irá votar no próximo dia 2. Nessas eleições, iremos eleger deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente. Você sabe qual é a função de cada um deles? Isso é muito importante na hora de fazer a sua escolha. Eu queria te ajudar a entender melhor um pouco cada uma das funções deles. Primeiro, eu queria falar com você sobre o deputado estadual. Qual é a função de um deputado estadual? A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é a casa da democracia, é onde os deputados vão decidir as próximas leis, é onde eles vão planejar as próximas ações do Estado e eles têm algumas obrigações. Quais são as obrigações deles? Primeiro, eles propõem novas leis que facilitem a vida do cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma das funções deles, legislar. Qual é a segunda função deles? O deputado estadual tem como função também fiscalizar os atos do governador, ou seja, ele planeja as leis, coloca essas leis no papel que vão ser votadas e depois que essas leis entram em vigor, a função do deputado é fiscalizar para ver se o governo está cumprindo cada uma daquelas leis. Então, essas são 2 premissas básicas dos deputados estaduais. E também eles atuam no estudo anual do orçamento do Estado. Eles vão fiscalizar para ver se as contas, para ver se o orçamento condiz com aquilo que o Estado aguenta pagar, com aquilo que o Estado tem como recurso para dispor, para não comprometer os cofres públicos. Você sabia disso? Logo após você escolher o deputado estadual em quem você irá votar, você irá escolher o governador que irá governar pelos próximos 4 anos o seu estado. Então é muito importante você escolher bem o seu voto. Qual é a função de um governador? O governador é o grande administrador do estado. Ele administra toda a máquina pública. Então, como função, o governador também irá propor leis que irão reger as condutas de todo o nosso estado. O governador, ele também pode aprovar ou rejeitar alguma proposta de lei que venham dos deputados. Ele tem o dever de avaliar quais são as melhores alternativas ou qual lei irá resolver melhor a demanda da população. Essa é uma das prerrogativas do governador. O governador também, ele irá aplicar os recursos do cofre público nas áreas respectivas da necessidade, ou seja, o governador tem como responsabilidade pegar o valor que o Estado tem disponível para investir nas determinadas áreas e escolher para onde irão determinados recursos, seja na área da segurança, seja na área da educação, seja na área da saúde. O governador ele irá designar as receitas para os municípios. Interlocutor entre o Estado e o governo. Essa é uma prerrogativa do governador. O governador é a ponte entre o Estado e o Executivo, entre a Presidência da República. O governador é esse elo entre o Estado e o governo federal. Qual é a função então do governador? Articular movimentos junto à presidência. Então é muito importante que você escolha um governador que esteja alinhado com as políticas do presidente no qual você irá votar também. Precisa estar em harmonia o seu voto, tanto para governador quanto para presidente, porque o bom relacionamento entre um governador e o presidente é o que vai facilitar ou dificultar o envio de verbas e assim aquilo que irá chegar como recurso para o seu estado. Logo, não é sensato você votar em um governador que seja um militante contra o presidente que você irá escolher. Depois de escolher o seu governador, você também terá que escolher deputado federal. Você sabe o que faz um deputado federal? A principal função do deputado federal, assim como o deputado estadual, é também legislar. Só que ele fará isso no âmbito nacional. Ele irá decidir e optar por leis que irão influenciar por toda a nação.
Também é uma função do deputado federal fiscalizar os atos do executivo, ou seja, deputados federais também fiscalizam as atitudes e as decisões do presidente, de todo o executivo. Deputados federais podem também propor mudanças à Constituição e eles fazem isso através de emendas constitucionais. É uma função dos deputados federais propor alterações ou mudanças na lei para algo que irá beneficiar a população a partir do que nós estamos vivendo hoje. Então, eles promovem essas propostas de mudanças à emenda. Também são os deputados federais que são responsáveis por solicitar as famosas comissões parlamentares de inquérito. Você já deve ter ouvido isso, ficou muito conhecido como as CPIs, que apuram irregularidades, que apuram indícios de crimes. É responsabilidade dos deputados federais estabelecerem ou indicarem o estabelecimento de novas CPIs. Logo após, você tomou a sua decisão para o deputado estadual, para o governador, para o deputado federal, você também terá que escolher os senadores da República. E esse talvez pode ser um cargo que às vezes a gente nem sabe muito bem como funciona, mas é muito importante que você preste atenção, porque um senador vai governar por 8 anos. É o dobro da maioria dos mandatos que seriam de 4 anos. Senadores governam por 8 anos. Então, qual é a função de um senador? Os senadores, por exemplo, aprovam ou rejeitam as indicações do presidente às cadeiras de ministros. Diego, o que isso significa? Significa muita coisa, porque às vezes você escolhe o governador, você escolhe o presidente, mas o senador que senta na cadeira lá no Senado, ele é contrário às ideias do governador e às ideias que os governos dos estados também propõem em colaboração. O que isso significa? Quando um presidente decidir por indicar algum ministro, se o senador militar contra ele, aquela indicação não vai ser aprovada. Ou seja, provavelmente acabará entrando alguém que não vai de acordo com as ideias do presidente que você escolheu. Então, qual é a importância? Que você tenha harmonia na decisão dos seus votos. Vote em pessoas que vão trabalhar em conjunto. Vote em governantes que irão decidir em conjunto. Não adianta você escolher um presidente que milite por bandeira X e escolher um senador que reprove as ideias desse presidente. O presidente precisa de articulação para trabalhar. Então, os senadores eles têm esse papel de aprovar ou rejeitar indicações do presidente a cadeiras, como, por exemplo, Ministério da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, passa pela aprovação do Senado. Os senadores também podem propor novas leis e alterações nas leis vigentes. Eles também fiscalizam o executivo e eles são os responsáveis por julgarem os crimes de responsabilidade. Ou seja, se o executivo cometer algum crime de responsabilidade, como você ouviu aí, já foi apurado anteriormente, crime de responsabilidade fiscal e etc., os senadores são responsáveis por julgar. Então, você precisa ter bastante consciência de quem você está votando para o Senado, porque se o executivo cometer um crime, é quem você escolheu como senador que vai julgar se aquilo foi de fato um crime ou não. Eles também são responsáveis por autorizar transações do dinheiro público e operações para obtenção de crédito, ou seja, se o país vai aplicar bem ou não um recurso, se o país vai aprovar a aplicação ou não de um recurso, a solicitação de um crédito exterior ou não, a maneira como vamos pagar ou não determinada dívida, passa pela aprovação dos senadores. Você viu como é importante a escolha de um bom senador? Eu quero te encorajar a tentar lembrar, talvez você nem se recorde para quem você votou no último candidato ao Senado, e essa pessoa vai governar por 8 anos dessa cadeira, ajudando a tomar decisões importantes para a nação. Então vamos lá, qual é a função de um presidente da República? O presidente da República é o administrador da nação, ele vai administrar todo o Brasil. Logo, a gente tem um erro de achar que o presidente tem autoridade ou autonomia para, a partir de uma canetada, decidir imperativamente sobre todas as decisões do Brasil. Isso não é uma verdade. Você acabou de perceber aqui, pela função dos outros candidatos, que o que eles decidem e o que eles votam influenciam diretamente na concretização dos planos do presidente. Ou seja,
O presidente da República precisa trabalhar em acordo com os demais políticos para que os seus projetos sejam aprovados. Precisa caminhar em harmonia. Então vamos lá para algumas das principais responsabilidades do presidente. Quais são as principais atribuições dele? Em primeiro lugar, é o presidente que indica e nomeia os nossos futuros ministros. Ministro da Educação, Ministro da Justiça, Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicações que partem da Presidência da República. O presidente da República, ele também indica os comandantes das Forças Armadas. Parte dele, as indicações para o comando das maiores corporações do Brasil. O presidente também é responsável por defender os interesses da nação junto a todo o restante do mundo. É o presidente que representa os interesses da nação. Ele responde pela infraestrutura nacional, pelos transportes, pelas comunicações, pelas fontes de energia, pelas políticas de saúde, pela cultura, pela educação, pela segurança, pela defesa e pelas relações internacionais do país. Ou seja, a responsabilidade de um presidente, além de administrar internamente a sua nação de todo o amplo aspecto, de tudo que envolve as responsabilidades dele, ainda é um representante do Brasil junto às demais nações. Então, meu querido, eu queria te encorajar a, no próximo dia 2, revisar todos os seus candidatos, aqueles que você escolheu, os seus planos de governo, passar eles ao crivo da Bíblia, para que de verdade a palavra que está escrita em Salmos 33 se cumpra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação feliz cujo Deus é o Senhor é a nação onde os filhos de Deus tomam decisões a partir da palavra do Senhor. Eu quero te encorajar a não anular o seu voto, a não votar branco, mas a decidir com candidatos que influenciem a nação a caminhar um caminho de prosperidade no Senhor. Deus te abençoe e que te dê bastante sabedoria.